vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia São José de Vila Zelina, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer fazer esse vídeo aqui, que é uma iniciativa para que nós possamos todos juntos nos preparar melhor para o dia de São José, conhecer melhor o nosso grande padroeiro e podermos celebrar de uma forma muito especial o dia 19 de março. Esse ano ainda de forma mais especial, porque nós estamos no ano de São José, proclamado pelo nosso Papa Francisco. Então teremos uma série de vídeos aqui até o dia 19 de março, falando um pouquinho mais sobre alguns temas ligados a São José, com grandes convidados que trarão um pouquinho do seu testemunho, da sua vivência e também da sua reflexão sobre alguns temas importantes sobre São José. Eu fiquei com o primeiro tema, que é a origem de São José. E quando você vai falar de origem de São José, nós sabemos que o texto bíblico não tem muitas informações, bastante esparsas e bastante raras as passagens da Bíblia que falam de São José. Mas nós podemos resumir em 4 grandes tópicos. 1. José era justo. 2. José estava prometido em casamento a Maria, Maria estava prometida em casamento a José. 3. José é da linhagem, da descendência de Davi. 4. José exercia a profissão de carpinteiro. Os 2 primeiros serão muito abordados, muito bem explanados pelos próximos convidados que estarão aqui fazendo seus vídeos. Então eu vou tratar dos outros 2 que eu mencionei por último, que é a questão da linhagem de Davi, na descendência de José, e a questão da sua profissão, do seu ofício de carpinteiro. Então quando você fala que José era da descendência de Davi, as evidências que você tem estão no texto bíblico. Lucas capítulo 2 já menciona que José leva Maria grávida até Belém porque ele precisava fazer o seu cadastramento, o seu recenseamento por ordem do imperador romano em Belém, por ser a cidade de Davi e da qual ele era descendente. Então Lucas já afirma logo de cara que ele vai a Belém porque ele é da descendência de Davi. Mas além dessa passagem de Lucas, nós temos 2 passagens na Bíblia que trazem a genealogia de Jesus. A árvore genealógica nós estamos acostumados a falar, algumas pessoas talvez até já tenham feito a sua. E no Evangelho de São Mateus, você tem a genealogia de Jesus, no capítulo 1, onde no versículo 16 você tem Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A grande questão é que nós temos uma outra genealogia de Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 23, onde fala, ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo se pensava, filho de José, filho de Eli. Ou seja, em Lucas, Jesus é filho de José, que é filho de Eli. Em Mateus, Jesus é filho de José, que é filho de Jacó. Como é possível, então, que o avô paterno de Jesus, com aspas, tenha nomes diferentes? Um é Eli e no outro é Jacó. E não é só esse nome que não bate. Outros nomes aqui das árvores genealógicas, das genealogias, não são os mesmos em Lucas e em Mateus. Mas isso não deve nos desesperar, não deve fazer-nos pensar que a Bíblia está errada. Nós temos que olhar, como toda leitura bíblica, o que a leitura diz para nós, mas também o contexto da interpretação que a igreja dá para essa leitura. Então, o que os grandes doutrinadores da igreja, o que a tradição da igreja, que a doutrina da igreja fala, os primeiros padres, os estudiosos de teologia, os estudiosos da Bíblia, o que eles nos dizem? Eu estou com meus livrinhos aqui do lado, tem o Frei Mauro Stravelli, tem o Padre José Bortolini, que fazem livros de dúvidas sobre Bíblia, tem um artigo muito bom do cardeal Gianfranco Ravasi, no portal A12, que é lá do Santuário de Aparecida, também falando sobre essa questão da genealogia. Para entender essa questão da genealogia, essas diferenças da genealogia e, portanto, da origem de São José, é importante verificar o contexto para o qual os evangelhos foram escritos, para as comunidades para as quais foram escritos. Temos que lembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Então é importante para Mateus, na sua catequese, na sua evangelização, traçar uma linha que ligasse Jesus a Davi, o grande rei dos judeus, e a Abraão, o grande patriarca, o pai do povo hebreu. Já Lucas, ele escreve para gentios, para pagãos convertidos ao cristianismo. Então ele até passa por Abraão e passa por Davi, mas a árvore dele vai além, vai ligar Jesus com Adão, filho de Deus, primeiro homem criado por Deus.
porque Jesus também é o Filho de Deus. Jesus é o novo Adão. Ele vem trazer um novo começo para a humanidade. Então, Deus gerou Adão, mas depois ele também gerou Jesus e gerou a todos nós que somos irmãos. Então, o foco de Lucas é na questão de Jesus como Filho de Deus, assim como Adão era. Já Mateus, ele trata da questão dos personagens do judaísmo. Ele trabalha inclusive com o número 14, as 14 gerações entre Abraão e o Davi, entre Davi e o êxodo da Babilônia, o exílio da Babilônia, e entre o exílio e Jesus. Porque ele trabalha no número 7, que para os judeus é tido como número perfeito. 14 vezes 2, então 2 vezes perfeito. Então ele trabalha muito isso. Mas tanto é que nós não podemos interpretar de uma forma literal esses evangelhos, que Mateus traz mulheres na sua genealogia. E nós sabemos que na tradição judaica isso não faz parte, né? A genealogia se transferia por meio da figura paterna e não da figura materna. Então é uma curiosidade aí sobre a genealogia de Jesus, que quando você pegar esse texto numa leitura da missa, ou uma leitura individual, no círculo bíblico, você lembrar desses detalhes, desse estudo que a igreja faz, esse contexto teológico. Outro ponto que eu queria falar um pouquinho sobre a questão do ofício de José. A tradição fala que José era carpinteiro, né, mas a palavra tecton, que é a palavra do grego que gerou a tradução para carpinteiro, ela pode ser interpretada de uma forma diversa também como empreiteiro, como artesão, como mestre de obras, pessoa que trabalha com pedra. Isso porque, se nós olharmos Nazaré, um pequeno povoado, não tinha como José ser especializado somente em carpintaria. A demanda fatalmente levaria com que ele trabalhasse com outras coisas, com pedra, com ferro, na construção das moradias, na reforma das moradias. Então José com certeza passou esse ofício para Jesus, mas não só o ofício de carpintaria. Bem provável que ele tenha trabalhado também com outras coisas, né, com ferro, com pedra. Mas isso, independente disso, o importante é que ele é padroeiro de todos os trabalhadores, não é? E que ele passou esse ofício para Jesus. Ele santificou a sua vida pelo trabalho. Ele colocou a sua função de provedor da Sagrada Família no seu trabalho e depois passou para o seu filho Jesus, como era a tradição entre os judeus. Quando o filho atingia uma idade de 12, 14 anos, ele aprendeu o ofício do pai e seguia a profissão do seu pai. Espero que vocês tenham gostado dessas pequenas curiosidades sobre Jesus e sobre José, obviamente, né, agora. E acompanhem aí os nossos próximos vídeos, acompanhem aí as nossas publicações para aprender um pouquinho mais sobre José. E nós possamos aí com isso nos preparar bem para o dia do nosso padroeiro. São José, rogai por nós.